Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Sou o pastor Júlio Rocha, é um prazer ter você aqui mais uma vez conosco, estudando a palavra do Senhor. Vamos discutir escatologia mais uma vez? Eita, assunto bom, né? Tem pano para manga, nunca acaba. E os irmãos já sabem da minha posição escatológica, defendo o pré-tribulacionismo. Também gosto de estudar acerca do pós-tribulacionismo, até porque diante das coisas que se falam, como a biblicidade, vamos dizer assim, do pós-tribulacionismo, a gente encontra até bastante, vamos dizer assim, lacunas a serem preenchidas em decorrência das perguntas que são feitas aos textos bíblicos claríssimos, que parecem nos mostrar, de outro lado, por outro viés, um aparecimento de Jesus para aqueles que o aguardam para a salvação. Amém? Mas eu gostaria de falar aqui sobre um texto para a aparente segurança que o pós-tribulacionismo pretende mostrar acerca da biblicidade, né? Acerca da veracidade bíblica desta corrente teológica. Textos como Hebreus 9, 28, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13 e principalmente Colossenses capítulo 3, verso 4, que vai ser o objeto da nossa discussão de hoje, parece ser uma pedra que incomoda muito o sapato dos irmãos pós-tribulacionistas. De fato, se compreendemos bem como funciona o esquema teológico pós-tribulacionista, nós vamos ver que estes textos eles não encaixam em canto nenhum dentro dessa escatologia. Antes nós vemos o real problema que esses textos trazem para a visão pós-tribulacionista, por que não relembrarmos o que o pós-tribulacionismo ensina em contrapartida do que o pré-tribulacionismo ensina? Vamos ver a projeção? Meus irmãos, dentro do dispensacionalismo, na escola pré-tribulacionista, o esquema ele starta o relógio de Deus exatamente com o arrebatamento. Esse arrebatamento ele é um cronômetro retroativo de 7 anos que é disparado pela remoção da igreja do poder detentor e pelo caos que se instala no mundo através do juízo divino que perdura por 7 anos, também chamada a grande tribulação, que nós cremos ser literal. Isso tudo vai culminar fechando um evento que nós chamamos a segunda vinda de Cristo, com a manifestação gloriosa de Cristo, com a igreja, somente para destruir as hordas do anticristo, julgar os ímpios e instalar o reino milenial. Alguns eruditos que expõem essa linha teológica e que são base dos nossos estudos são John Walvoord, Dwight Pentecost e principalmente a linha escatológica da Assembleia de Deus, e eu vou citar todas elas aqui em nome de Raimundo Oliveira. Já no pós-tribulacionismo, a questão da grande tribulação ela é subjetiva, ela é simplesmente, como diz Led, substancial. Ela está ocorrendo, se literal não sabem, se alegoricamente não sabem, mas a igreja passará pela grande tribulação. Ela aconteceu em algum momento, sem que ninguém soubesse dia, sem que ninguém soubesse hora. Veja bem o contraste inicial com a teoria pré-tribulacionista. Para nós, o arrebatamento não tem dia, não tem hora, conforme a Bíblia. Mas para o pós-tribulacionismo, eles esperam, na verdade, a grande tribulação, que não tem dia, nem tem hora. O fato é que a igreja vai passar pela grande tribulação, ao final da qual Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Mas não acontece só um arrebatamento. Acontece o retorno de Jesus, a ressurreição de mortos e a transformação de vivos e mortos. Acontece também, no mesmo tempo, o julgamento das nações e, ao mesmo tempo, Jesus vem para reinar. Então, o que nós temos é o que se chama de teoria do elevador, sobe e desce, ou teoria do ioiô, vai e volta, ou a teoria do bate e volta, como se diz comumente aí pelas redes sociais. E, imediatamente, então, se sucede o milênio. São defensores dessa linha George Led, Millard J. Erickson, William Hendricks e Robert Gundry, por exemplo. Muito bem, meus irmãos, tendo revisado esse esquema rapidamente,
nós temos então um grande problema cronológico em se tratando da escola pós-tribulacionista. E se nós formos analisar com centímetros a mais de profundidade essa escatologia pós-tribulacionista, nós vemos em dois escritores, por exemplo, Led e Erickson, que todos esses eventos têm exatamente que combinar neste evento único e acontecimento único que se chama Segunda Vinda de Cristo. Vamos ler o que Led diz? Acompanhe a projeção. Além disso, a parousia, ou a manifestação de Cristo, não acontecerá apenas para o arrebatamento da igreja e da ressurreição ou ressuscitação dos justos mortos, mas também para destruir o homem do pecado, o anticristo. E ele cita a referência de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Esse, obviamente, não é um evento secreto, pois a parousia de Cristo será uma manifestação com brilho. Além disso, esse versículo localiza a parousia no fim da grande tribulação. É natural, pela comparação dos versículos recém-citados, concluir-se que o arrebatamento dos santos vivos, a ressurreição dos que estão mortos e o julgamento do anticristo acontecerá ao mesmo tempo, a saber, na parousia de Jesus, no fim da grande tribulação. Em complemento à citação de Led, aliás, a quem ele cita muito em sua obra, Miller J. Erickson, em sua Introdução à Teologia Sistemática, vai nos dizer como tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Explicando com base nas referências do termo apantesis, que significa literalmente encontrar. Tendo esses usos por base, Led argumenta que a palavra apantesis indica um grupo de pessoas que saem para recepcionar alguém no meio do caminho e com ele retornam para o lugar de onde saíram. Isso está explicando a passagem, na verdade, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, tendo por pano de fundo Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Continuando aqui. Portanto, nosso encontro no ar com o Senhor não é um caso de arrebatamento, mas de um encontro seguido imediatamente de uma descida à terra junto com ele, como parte de seu séquito triunfante. É a igreja, não o Senhor, quem vai voltar para onde estava depois do encontro. Com essa citação apenas, Miller J. Erickson já engoliu o termo arrebatamento, quando ele diz que não é um caso de arrebatamento. Ele já engoliu a referência de João 14, verso 3, onde Jesus diz que vai voltar para nos buscar e vai nos levar com ele, vai voltar para o céu novamente. E diz que quem vai voltar é a igreja e não Jesus. Então não deveria ser a volta de Jesus, deveria ser a volta da igreja, né? Amém, irmãos? E nós temos um grande problema, então. Como explicar Colossenses capítulo 3, verso 4? E eu quero que você veja essa projeção que eu preparei para você, confrontando três ângulos diferentes. Colossenses capítulo 3, verso 4, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. E depois nós voltamos para tentar tirar alguma conclusão disso. Arrebatamento na Bíblia, quem escreveu foi Paulo e somente essas duas passagens. Ponto final. Jesus não falou abertamente sobre arrebatamento, falou veladamente. Os outros apóstolos também veladamente. Não temos nada de arrebatamento conscrito no Antigo Testamento, absolutamente. O arrebatamento é um dos 4 mistérios da Bíblia. Se der depois nas considerações finais, eu falo sobre esses 4 mistérios e o arrebatamento é um deles. E esses mistérios nenhum foram revelados no Antigo Testamento. Foi vedado até o aparecimento de Cristo, sendo que Cristo é um dos mistérios. Mas se nós chocarmos agora essa premissa que é tanto pré quanto pós-tribulacionista com o pós-tribulacionismo, será que vamos encontrar subsídios para Colossenses 3 e 4 significar de alguma forma uma revelação paulina que puxe, que evidencie um arrebatamento pós-tribulacionista? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver que 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15, que falam diretamente sobre arrebatamento, são totalmente diferentes em cenário, em tempo, em época, em gênero, número e grau de Apocalipse capítulo 19, verso 11 e seguintes, o qual eu vou projetar para vocês aí e nós vamos acompanhar a leitura. Faço questão de fazer essa leitura. E diz assim: E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E era vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Bom, até aqui não há dúvidas, né, que esse ser, essa figura, essa personagem é a mesma personagem do capítulo 1 de João, que falou com ele e ele descreveu no começo do livro. Continuemos. Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Até aqui. Meus irmãos, nós sabemos que essas indumentárias destes exércitos que há no céu, que vinham em cavalo branco com Jesus, vestido de linho fino, branco e puro, se refere à igreja, porque, né, nas cartas de Cristo à igreja, no capítulo 2, capítulo 3, nós temos algumas recomendações sobre isso. No capítulo 4 e 5, na visão do céu, de dentro do céu que João vê, também nós vemos essa indumentária do céu, amém? E a característica da igreja também, ali, né, em 4:4 de Apocalipse, amém? Então não há dúvida de que quem vem aqui é Jesus e os exércitos do céu. Quem são esses, né, santos? Uma vez que os pós-tribulacionistas acham um jeitinho para dizer que aqui são só anjos. É bem verdade que se nós jogarmos a palavra santos no Apocalipse, quase nada encontraremos, né, de santos se referindo a anjos, e sim sempre a crentes, sempre a salvos, sempre a igreja. Amém? Mas Apocalipse capítulo 17, verso 14, também nos dá uma dica sobre quem são esses seres. E estes combaterão contra o Cordeiro. Estes quem? Aqueles que estiverem na terra, né, irmãos? E o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Quem é os que estão com ele? Esse aqui é uma antecipação da cena de Apocalipse 19, 11 e seguintes, especialmente o verso 14. Eles são chamados de quê? Eleitos e fiéis. Amém? Eleitos e fiéis já retrata também a igreja, ser fiel até a morte. Amém? E os eleitos, né? Está claro que em Apocalipse os eleitos só podem significar aqui a igreja, ok? Ao passo que eleitos em Mateus, no ponto de vista judaico, significa Israel, aqui no Apocalipse significa a igreja. E não estamos fugindo do conceito, amém? Porque Paulo usa essa terminologia, Pedro usa essa terminologia, amém? E está escrituristicamente estruturado, amém? Em segundo lugar, Mateus capítulo 24, 30 e 31, ele é totalmente diferente de 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15 e 21. O cenário é diferente, o acontecimento é diferente, o objeto da vinda é diferente, ok? A forma da vinda é diferente. O trajeto da vinda é diferente. Irmão, tudo é diferente. Amém? Vamos ler. Eu sei que todo pós-tribulacionista já conhece esse texto de cor e salteado, até porque só lê este. Mas vamos ler novamente aqui para nós atentarmos para algumas coisas que estão escritas nessa passagem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Para aqui um pouquinho, essa descrição não está de forma alguma dentro da esperança paulina, quando ele escreve aos cristãos de Tessalônica e também de Corinto, ok? Prossigamos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse cenário também nada tem a ver com o cenário de Tessalonicenses nem de 1 Coríntios. Afinal, Cristo vem para a sua igreja. E aqui em Mateus capítulo 24, quem está falando é Jesus. Ele está falando dele próprio e todas as tribos da terra. Amém? No caso pós-tribulacionista, crentes e não crentes, ok? Verão, só por aí já é auto-exclusivo. Continuando, verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nós temos então o termo epsunago, ok? Ajuntarão. Esse termo aqui grego epsunago, quem vai ajuntar, os agentes do ajuntamento serão
anjos, ok? E os objetos do ajuntamento serão Israel. Veja os irmãos que ajuntarão de uma a outra extremidade do céu, mas não fala para onde, ok? Jesus interrompeu aqui essa passagem e vai dar continuidade a ela posteriormente em Mateus capítulo 25. Mas essa passagem ela é correlata com o que João vê, né, e ouve em Apocalipse capítulo 1 e 7, que é também diferente do que diz Paulo em Tessalonicenses e em 1 Coríntios. O capítulo 1, verso 7 de Apocalipse vai nos dizer o seguinte: eis que vem com as nuvens. Veja que Apocalipse 1 e 7 é semelhante em gênero, número e grau, ok? Em tempo e espaço do que capítulo 24 e 30 de Mateus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Ao passo que o termo mais chamativo de Mateus 24 e 30 é epsunagô, onde fala do ajuntamento, né, do arrebanhamento, em Apocalipse 1, verso 7, expressão que também tem em Mateus capítulo 24, 31, aparece coptô, ok? Que é um termo de lamentação, é um termo de luto. Pessoas baterão no peito como quem perdeu alguém, ok? Esse é o cenário da vinda gloriosa de Jesus, da manifestação de Jesus Cristo sobre a terra. Quem será alvo dessa manifestação? Israel, está lá em Zacarias, né? E os ímpios, conforme Apocalipse 1 e 7, e também Mateus capítulo 24, 30 e 31, que descrevem nada mais nada menos que o cenário da grande tribulação e nada tem a ver com o arrebatamento da igreja. Portanto, meus irmãos, o cenário de Mateus 24, 30, 31, Apocalipse 1 e 7 e Apocalipse 19, eles são totalmente diferentes do que o que a Bíblia diz sobre arrebatamento nas duas únicas passagens de um único autor que fala sobre arrebatamento, o apóstolo São Paulo. Eu disse para os irmãos que Jesus interrompe a pregação sobre a vinda dele em glória em Mateus capítulo 24, 30 e 31, mas ele vai continuar isso em Mateus capítulo 25, 31 e seguintes, aonde ele vai falar dá claro destino daquele ajuntamento. O ajuntamento não se dará para levar ninguém aos céus, meus irmãos. Ele se dará para levar as nações ao vale de Josafá, para ali tratar com eles. Joel fala sobre isso no capítulo 3 deste profeta, aonde Joel alça sua voz em profecia e diz assim, Deus na boca dele: porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo, veja bem, né, há um tempo determinado, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Esse congregarei aqui, irmãos, é o mesmo epsunagô, amém? É o mesmo epsunagô. Quando Deus fala congregarei, ele vai enviar os anjos para pegar, né, os escolhidos, né, vai separar, e as nações também, segundo disse Jesus na continuação do sermão, capítulo 25 e 31 de Mateus. Deixa eu só acabar aqui. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com estas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. É o julgamento das nações, amém? Se você tem dúvidas sobre a diferença, né, você que é milenista, pós-milenista, entre julgamento das nações e juízo final, eu tenho um vídeo também sobre isso, amém? Procure aí nas nossas playlists, no nosso canal que você vai encontrar. Vamos para 25:31 de Mateus, aonde vai se cumprir isso que Deus fala pela boca do profeta Joel. E é a continuação do sermão profético de Mateus 24 e 31. Depois de dois parentéticos, né, da vigilância, né, e das parábolas, Jesus volta ao tema, dizendo o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória. Tá vendo onde Jesus reconecta? Ele reconecta do ajuntamento, do epsunagô. E todas as nações serão reunidas. Veja que não é só, né? Não é só aí Israel, não é só os eleitos, né? Esses eleitos está lá em Daniel capítulo 9, que faz parte do contexto de Mateus 24, né? Sobre o teu povo, a tua cidade, amém? É Israel e não a igreja. Eu tenho vídeo também falando sobre isso. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda, e por aí vai. Amém, meus irmãos? Então é julgamento das nações. A igreja estará no céu, né? A igreja estará com Cristo, nos ares, de onde Cristo veio. Nessa época, a igreja vai descer para habitar a nova Jerusalém, depois das bodas do Cordeiro. Nada mais natural, a festa na casa de meu pai, né? E depois que são esposa e esposo, agora vão para a sua própria casa. Amém, meus irmãos? Portanto, fica mais do que evidente por esse esquema e por essas anotações que vocês puderam perceber nesta projeção, de que Colossenses capítulo 3, verso 4, em nada se parece com o esquema pós-tribulacionista de escatologia. Amém? Deus abençoe. Meus amados irmãos, que bom estudar a palavra de Deus, né? A gente vai encontrando coisas. Logicamente que tudo isso é para fomentar a discussão e o estudo sobre as coisas de Deus para a edificação espiritual de cada um. Se você é pós-tribulacionista, está convicto disso, amém. Se você está oscilante, passe para o lado de cá, né? E se você está oscilante do lado de cá, assista esse vídeo e se fortaleça em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos puxar a sardinha do meu lado, lógico. Amém? Brincadeira, irmãos. Então nós vimos aí que não bate, a conta não bate. Nós temos um problema cronológico, nós temos um problema lógico, nós temos um problema bibliológico, amém? Uma interpretação deveras simples das Escrituras vai nos mostrar que alguma coisa não bate perfeitamente no conceito, vamos dizer assim, pós-tribulacionista de ver a escatologia, amém? Além disso, nós encontramos dificuldades também com textos que Jesus deixou, diferenciando grande tribulação, por exemplo, de arrebatamento. Algumas pessoas, até da corrente pré-tribulacionista, acham que Mateus 24 e 25, por exemplo, foram escritos estritamente para Israel e não incluem a igreja de modo algum. Eu já tenho uma visão diferente, né? Nós já cremos na dupla referência. Tem coisas que se cumpriram, tem coisas que vão se cumprir. Tudo o que foi escrito, diz a Bíblia, foi escrito para o nosso proveito, para o nosso ensino, para que nós tenhamos no final de tudo isso esperança. Amém, irmãos? Portanto, se Jesus falou, nós temos que levar a sério. Tendo isso em destaque, nós citamos aqui Mateus capítulo 24, verso 36, onde Jesus deixa uma recomendação fortíssima a todos os que o aguardam para a salvação. Ele diz o seguinte: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nós poderíamos continuar esse contraste com o pós-tribulacionismo, lançando inclusive essas palavras de Jesus, que servem também aos nossos dias, convenhamos. E a pergunta que surge inevitavelmente é: se nós não sabemos o dia e nem a hora, será que a tribulação também vai esconder o dia e a hora que Jesus vai vir? Mas Jesus falou alguns versículos antes acerca da grande tribulação, citando o verso 32 do mesmo capítulo, não falando nada com relação ao dia e a hora. Ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus está dando aqui a indicação de que quando a tribulação ocorrer, está chegando o verão. Alguma coisa está vindo. Ou seja, já dá para perceber alguma coisa. Mas com relação ao que cremos ser a respeito do arrebatamento, ele diz: esse dia e hora ninguém sabe. Se nós olharmos um ponto de vista pré-tribulacionista, nós vamos ver que com o arrebatamento da igreja não tem dia, não tem hora, mas a partir do arrebatamento da igreja pode-se considerar o verso 32 de Mateus, porque o relógio de Deus se volta para os judeus. Agora, se considerarmos a mesma visão, mas sob o ponto de vista pós-tribulacionista, nós temos que aquele dia e hora que não tem para acontecer, que só Jesus sabe, é exatamente a grande tribulação e não necessariamente o arrebatamento da igreja. E aí cabe a você
analisar biblicamente, contextualmente, qual faz mais sentido. Mas não se esqueçam de considerar o contexto posterior do dia e hora que ninguém sabe. Uma vez que nós temos que a parábola da figueira se refere ao que vai acontecer com Israel, nós temos obrigação de considerar esse contexto posterior com relação ao que Jesus está dizendo sobre o dia e hora que ninguém sabe. Dessa forma, só nos resta concluir aqui para terminar esse vídeo que, de fato, o pós-tribulacionismo ele tem um problema cronológico muito grande, um problema bibliológico muito grande. Eles se apoiam numa combinação de versículos que falam de uma mesma coisa, sem analisar o contexto, sem considerar a bibliologia como um todo, e com o erro mais grave que um teólogo ou um escatólogo pode fazer: desconsiderar a nação de Israel dos planos divinos, substituindo-a pela igreja. Mas isso eu vou falar num outro assunto. Amém? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Quer comentar? Fique à vontade. Amém? Mesmo aquelas opiniões adversas nos ajudam a estudar mais a palavra do Senhor. Não estou aqui para debater, estou aqui para aprender. E até mesmo nas colocações adversas, tenha certeza, a gente vai correr atrás para ver se é isso mesmo, se a gente não falou alguma bobeira. O meu intuito, irmãos, é estudar a palavra do Senhor e levar um ensinamento sadio que produza esperança para a igreja do Senhor que está me assistindo. Nós vamos ficando por aqui então, nos vemos num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Amém.